Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. George, atuo na área de cardiologia e também na área de medicina funcional, que é nada mais é do que a medicina que trata das doenças pelas raízes e não simplesmente tratar sintomas. Seja bem-vindo à nossa página. Hoje eu vou responder a pergunta de um dos nossos fãs, né? Que mandou essa semana para mim. Eu achei a pergunta bastante pertinente e inteligente. Eu vou responder a pergunta do Arley Rodrigues Passos. E a pergunta dele é o seguinte: se diabetes e hipertensão são doenças ligadas uma à outra? Parabéns pela pergunta, Arley. E a minha resposta é sim, claro que sim. Simplesmente porque entre essas duas doenças há um fator causal comum, que é a resistência insulínica, né? Aí você vai perguntar, doutor, o que é resistência insulínica? Bom, para você entender, numa pessoa saudável, quando ela produz insulina, que é produzida no pâncreas, essa insulina vai pegar a glicose que está no sangue, né, que é o açúcar, e vai colocar para dentro da célula, né? A pessoa que tem a resistência insulínica, por mais que ela produza insulina no pâncreas, essa insulina não consegue pegar glicose e colocar para dentro da célula. Ela está produzindo insulina, o pâncreas está produzindo insulina, mas há uma certa resistência em essa insulina colocar a glicose para dentro da célula. Consequentemente, a glicose ela vai circular por mais tempo na corrente sanguínea e no decorrer do tempo vai causar uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia, porque o pâncreas não para de produzir insulina. Justamente por quê? Porque a quantidade, o nível de glicose no sangue está alto. Bom, tudo bem, até agora entendi, mas por que a pressão sobe? Bom, quando a insulina no sangue sobe muito, causa uma hiperinsulinemia, ela tem um efeito importante a nível renal, ou seja, ela faz com que aumenta a reabsorção de sódio nos rins, que é o sal. Esse sal, um nível maior na corrente sanguínea, no intravascular, vai reter mais líquido, vai aumentar o volume plasmático. Consequentemente, vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão. Então, o excesso de insulina vai aumentar a absorção de sódio, vai aumentar a quantidade de líquido dentro do vaso, e isso vai fazer com que aumente a pressão. Ah, então é isso? É. Ah, mas e o diabetes? Por que a pessoa fica diabética? Bom, no decorrer do tempo, de tanto produzir insulina e não conseguir baixar a glicose, o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, ele vai cansando, ele vai entrando em exaustão. Chega um ponto que ele não produz mais insulina e aí está formado o diabetes propriamente dito. É claro que antes de chegar no diabetes propriamente dito, a própria resistência insulínica já é considerado, vamos dizer assim, caminhando já para um diabetes, porque a glicose fica permanentemente alta. Bom, então a resistência insulínica está ligada à hipertensão, está ligada ao diabetes e também está ligada à dislipidemia, que é a hipercolesterolemia e a trigliceridemia, e também a disfunção endotelial, que nada mais é do que uma redução do óxido nítrico. Isso vai fazer com que ocorra lesão dos vasos, né? Mas também, observe o que a resistência insulínica provoca. Ela pode provocar a hipertensão, a diabetes, obesidade, né? E aí nós temos a diabesidade, que juntou diabetes com obesidade. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. A pergunta, parabéns, Warley, pela pergunta. Pergunta muito importante, porque hoje a gente não tem que pensar em simplesmente baixar a glicose. A gente tem que pensar em tratar a resistência insulínica, porque a gente tratando a resistência insulínica, a gente trata a hipertensão, trata o diabetes, trata a obesidade.
Então, o foco realmente é na resistência insulínica. Tá? Eu gostaria muito que os colegas que estivessem me ouvindo pensassem sobre isso. A gente não tem que baixar só a glicose, a gente tem que fazer procurar agir na raiz do problema, que é tirar da pessoa, que é eliminar daquela pessoa a resistência insulínica. Porque a resistência insulínica que faz todas essas doenças, a hipertensão, a obesidade, o diabetes, a dislipidemia. Tá bom? Então, esse é meu recado. Parabéns pela pergunta e até a próxima.